A partir de agora, começa o programa Dr. Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Dr. Vinícius Responde. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai? Tudo bem? Mais um programa Dr. Vinícius Responde e hoje vamos falar sobre a voz. Antes de começar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu me formei terapeuta comportamental, eu jamais imaginava que se pudesse atingir alguém terapeuticamente por telefone, pela voz, ou digitando mensagem, ou o que seja. Mas em especial vamos falar sobre a voz. Eu tinha muito preconceito, achava que isso não ia funcionar. E hoje que muitos pacientes falam, por telefone, que tem pacientes presenciais, né, eles se recusam a fazer o trabalho por telefone. E hoje eu atendo em vários estados, eu atendo pessoas que estão próximas, mas não querem enfrentar o trânsito. Eu atendo pessoas que estão na China, no Japão, em Portugal. E assim, graças ao telefone, graças à voz. E eu consigo observar muitas coisas que eu não consigo observar no atendimento físico, no atendimento ali presencial. E aí, mediante a isso, eu resolvi fazer um trabalho, ninguém me pediu, eu acho que é uma solicitação pessoal minha de desenvolver esse estudo, de fazer um trabalho sobre a voz. E eu queria falar sobre a voz com vocês, e trazer uma explicação técnica para a gente sobre essa questão da voz, para a gente poder entender, e aonde é que entra aí a terapia no meio dessa história. Mas especificamente vamos começar com a questão técnica. A voz, ela é uma identidade sonora. Ela conta de verdade, gente, quem você é. Ela denuncia seu humor, ela atrai ou afasta as pessoas, ela revela traços de personalidade e até problemas de saúde. Muitas vezes eu estou atendendo um paciente por telefone e eu falo, olha, você está mais cansado, hein? O que aconteceu? Dormiu mal à noite? Está gripado, está com alergia, sinusite está atacada, muitas coisas. As mulheres, elas falam mais fino do que os homens. A voz dos adolescentes é estridente, aquela coisa chata, É de uma pessoa que pode trazer, em alguns momentos, um soar arrastado. É possível mentir com palavras, não com a voz, porque ela funciona como uma identidade sonora, que revela o sexo, a idade, as condições de saúde de quem fala. Muitas vezes, como terapeuta, eu não pergunto a voz dos pacientes. E o que seria perguntar? Seria perguntar a identidade. Para mim, hoje, a identidade do paciente é a voz. E eu não pergunto a voz. Deveria perguntar a identidade. Por que não pergunto? Porque dá para saber quantos anos uma pessoa tem através da voz. E dá também para algumas pessoas, homens e mulheres, que têm mais idade, que aparentam ter menos idade por conta da voz. A voz mostra que a pessoa tem 30 anos, às vezes a menos, ou às vezes a mais, por conta da voz. E não são apenas as características biológicas que ficam claras durante uma conversa. Cada um, gente, desenvolve um jeito de articular as palavras, que é mesmo do grupo social, cultural, e tudo isso faz parte. A família e o ambiente são fundamentais no desenvolvimento da voz humana, sabia? Se fosse possível exprimir essa influência em números, eu vou dizer para vocês que eu diria que 70% das características vocais vem daí. O resto é obra da natureza. Eu observo muito que às vezes eu atendendo os pacientes, eu começo a falar igual a eles e eles igual a mim. É muito interessante isso. Agora tem a questão da obra da natureza, que é fundamental. E aí responde que assim que uma criança se sente valorizada, provavelmente ela terá uma voz clara, bem articulada na idade adulta. Por outro lado, quem nasceu em uma família autoritária tende a desenvolver uma voz baixa, tímida. Uma pessoa que cresceu sem noção de limites fala aos gritos, sem perceber que está invadindo o espaço dos outros. Isso é muito interessante. Vamos falar sobre os músculos, Músculos muito sensíveis. E onde eles estão? Todo mundo tem inúmeras vozes. Uma para cada situação, emoção ou ouvinte. É como abrir um armário cheio de roupas e escolhê-las de acordo com a ocasião. A menos que haja problemas psicológicos ou no aparelho fonador, essa modulação ela é feita de maneira automática, inconsciente e está diretamente relacionada às nossas emoções.
As nossas duas cordas vocais são pregas musculares e esse é o nome que os médicos, a fonoaudiologia, posicionam e trazem para nós sobre essa questão. Elas ficam posicionadas horizontalmente dentro da laringe, um tubo situado no pescoço, que também é cheio de feixes musculares, vai trazer para nós essa conclusão sobre a voz. E assim como todo o resto da musculatura do corpo, elas são super sensíveis ao lado do nosso estado espiritual. E é por isso que eu consigo muitas vezes ver coisas sem ver através do atendimento telefônico. Enquanto você fala, as cordas vocais se unem e elas ficam vibrando, mas elas têm uma inervação totalmente relacionada com o sistema nervoso autônomo, que é emocional. Os homens, eles falam mais grosso porque têm as cordas vocais mais volumosas do que as mulheres, como já falamos. Uma pessoa nervosa, por exemplo, deixa os músculos em constante tensão. Qual vai ser o resultado disso? A laringe e as cordas vocais se esticam também e isso faz a voz se tornar mais aguda. Repare como a sua voz fica estridente durante uma discussão. Outro exemplo é a gravação na caixa preta dos aviões. Em caso de acidente, o piloto e o pessoal da cabine de comando geralmente falam de um jeito estridente, muito tenso. A voz denuncia também algumas características da personalidade. Os tímidos vivem de cabeça para baixo, tensionando a região do pescoço e na hora de falar não abrem a boca direito porque eles têm medo de que alguém os ouça. Por isso, a voz deles costuma sair baixa e mal articulada. Isso é uma situação bem clara na fisioterapia também. Todo paciente que chega com cifose, com a corcunda ali que vocês conhecem, tem essa característica de voz. Por outro lado, o excesso de autoconfiança pode fazer a pessoa levantar demais a cabeça e olhar o mundo de cima, e com isso a voz soa aguda e agressiva, porque é lançada sobre as outras pessoas. Os autoritários, literalmente, eles falam grosso, porque eles comprimem a laringe, dificultando a vibração das cordas vocais. Quanto menos elas vibram, mais grave é a voz. E preste atenção, tem algumas coisas que querem calar você. Vamos lá. O cigarro. A nicotina e outras substâncias presentes no cigarro irritam as cordas vocais. Elas provocam um inchaço constante que faz vibrar lentamente, deixando a voz mais grossa. Sem falar que o cigarro pode causar câncer na laringe, nas cordas vocais, nos pulmões e em outras estruturas que participam da fala. Então preste muita atenção nas suas escolhas em relação a essa questão de uso de drogas. O álcool. O álcool também é uma substância irritante para a garganta, tá, pessoal? Principalmente o álcool das bebidas destiladas, como o uísque e a vodka. Ele tem um efeito sobre a laringe que faz a pessoa soltar a voz sem sentir que está forçando as cordas vocais. E mais, há estudos associados ao câncer de laringe, de pulmão, de ingestão de bebidas alcoólicas. Desidratação. Todo mundo tem problema com isso e não sabe. Muita gente está desidratada e não sabe. Os líquidos, eles lubrificam as cordas vocais, o ressecamento aumenta o atrito entre elas, que faz com que a voz ela saia rouca e com dificuldade. E você vive em ambientes com ar-condicionado às vezes, né? Por isso, tome água constantemente. Outra questão, pessoal, o barulho. O excesso de ruído provoca a chamada competição sonora. A pessoa começa a gritar para se fazer entender. E isso força muito as cordas vocais. Toma muito cuidado. Você quer ser ouvido e aí então vai pagar um preço com isso. Roupas justas. Tudo que aperta o pescoço, o tórax e a região abaixo das costelas dificulta a respiração. O ar é o combustível da fala. Além de limitar a movimentação da laringe e das cordas vocais, o uso constante de sapatos de salto alto também podem afetar a voz, porque muda a postura e faz a pessoa respirar inadequadamente para se equilibrar. Como é que eu sei disso? Gente, essa é uma grande vantagem de você ser fisioterapeuta e ao mesmo tempo ser terapeuta comportamental. Por quê? Porque você une as duas coisas. E aí hoje nós temos que pensar, né? Os profissionais, eles precisam ser multidisciplinares, não tem jeito. É um olhar diferenciado.
E aí alguns tópicos. Pastilhas de drops para a garganta têm efeito anestésico, mas é temporário e pode fazer você abusar mais da sua voz sem perceber. Toma cuidado com isso. Alterações bruscas de temperatura, gente. O clima frio, ele favorece problemas respiratórios que podem prejudicar a fala. Para evitar problemas, agasalhe bem. O choque térmico, ele produz mudanças bruscas na sua voz. E toma cuidado também com alimento quente e alimento frio. Isso também vale a mesma situação. O refluxo gastroesofágico. Muita gente tem e não sabe. Presta atenção. É uma alteração que faz o suco gástrico subir para o esôfago em direção à boca, que é aquele líquido que está no estômago e que de vez em quando sobe e dá aquela queimação. Você já sentiu isso? Algumas vezes esse líquido ele atinge a laringe e as cordas vocais. De modo geral, os alimentos muito gordurosos, condimentados, frutas cítricas, bebidas gasosas, como por exemplo a cafeína, favorecem o refluxo. Comer tarde da noite e deitar em seguida também. Os sintomas mais comuns são azia, rouquidão, e logo após a refeição ou pela manhã, pigarro, saliva viscosa, hálito pesado, problemas digestivos. Se isso acontece com você, procure um gastro, procure um fonoaudiólogo que possa te encaminhar melhor a tudo isso. Muita gente tem, e o refluxo gastroesofágico ele pode também causar câncer. Tá? Exercícios muito fortes, faz voltar líquidos do estômago, né? Para a laringe, para o esôfago. Toma cuidado com isso. É um ácido, não deve estar ali. Aí tem aquela questão, né, das pessoas que falam com uma voz que não é sua. Muita gente faz isso sem perceber. O problema é que forçar as cordas vocais podem causar complicações mais tarde. Toma cuidado, seja você. Postura inadequada. Esticar, abaixar ou entortar o pescoço na hora de falar altera a posição da laringe. Isso também prejudica a sua voz. Tome cuidado. E aí meus pacientes que vêm lá para sessões de fisioterapia e que querem falar e fazer as sessões ao mesmo tempo. É complicado. Agora sim, para a gente ir fechando o nosso tema, eu quero fechar com a questão do cuidado com a rouquidão. Ficar rouco ou sem voz por causa de uma dor de garganta é normal. Pode ser uma inflamação nas cordas vocais. Mas se o problema persistir por mais de 15 dias, procure auxílio. Não é só a rouquidão que deve ser motivo de preocupação. Se a pessoa notar que a sua voz está diferente, o que ela deve fazer? Ela deve fazer uma avaliação. Está sentindo dor? Ou está sentindo cansaço ao falar? Está pesando a garganta? Né? Isso pode ser um sinal de um calo ou de um nódulo nas cordas vocais, que aparece por causa do atrito entre elas. O calo ele costuma regredir naturalmente, pessoal, desde que a pessoa aprenda a usar a sua voz, o que é possível com algumas sessões de fonoaudiologia. Procure um fono, procure um otorrino, tá? Tem tratamento para isso. Eu espero que eu tenha ajudado, é uma experiência pessoal minha, trouxe algumas questões técnicas, porque eu não sou fonoaudiólogo, nem otorrino, mas acredito que a minha experiência em ouvir pessoas, né, tanto no consultório físico, como na fisioterapia, como na psicoterapia, tem feito aí um link dessas condições. E a gente nunca tinha falado sobre isso, tá bom? Mande mensagem para nós, 11 993 63 90 11. Veja aí na tela, né, como encontrar os nossos trabalhos. No blog tem todos os trabalhos, desde o programa número 1, Dr. Vinícius Responde, tá? Mande mensagem para a gente. Aproveite os cursos gratuitos de massoterapia, mediação e arbitragem, psicanálise, curso de detetive e o famoso curso de coaching que estamos oferecendo para você que quer uma nova profissão. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.